Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Portal A Crítica. Eu sou o Dante Graça e nós vamos para mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Já recebemos 5 candidatos na semana passada e hoje estamos aqui com a senadora Vanessa Graziotin, candidata à reeleição pelo PCdoB, e a Aruana Brionesi vai participar aqui dessa entrevista com a gente. Lembrando que quem quiser mandar pergunta, a gente na medida do possível vai tentar contar com a participação de vocês, mandem aqui para a gente que a gente vai tentar levar algumas perguntas para a senadora. A gente vai contar meia hora a partir de agora. Aruana. Bom dia, candidata. Bom dia, bom dia. Candidata, a campanha nas ruas e na internet começou no dia 16 e até hoje a gente não tem uma definição em relação à questão do PT. A Justiça Eleitoral é que vai dizer se ele vai ficar com o PCdoB, como determina a direção nacional, ou com o PSB, como quer a maior parte dos que estavam na convenção estadual, né? Eu gostaria de saber como é que fica essa questão na sua campanha, se isso atrapalha, e também que a senhora falasse um pouco sobre a pré-campanha, onde cogitou-se, inclusive, unir os 3 partidos. Qual foi essa resistência que a senhora encontrou no PSB? A que a senhora atribui essa resistência? Bom dia a você, Dante, bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Dizer primeiro da minha alegria de estar aqui, cumprimentar vocês pelo serviço à democracia que, mais uma vez, o grupo A Crítica de Comunicação disponibiliza à população. Então, é muito bom estar aqui nesse bate-papo. Olha, sobre essa questão do que ocorreu com a nossa coligação, eu acho que isso já é assunto superado, mesmo porque já houve uma decisão do Poder Judiciário. É claro que aqueles que não concordam com a decisão procuram o caminho do recurso, mas a Justiça Eleitoral, ela é clara, a decisão tomada é a decisão que vale. E hoje nós estamos coligados PCdoB e Partido dos Trabalhadores, não é? Estamos debatendo como nós deveremos nos conduzir durante essa campanha eleitoral. Você me pergunta sobre o que aconteceu com o PSB. Eu também gostaria muito de saber. Eu acho que a resposta cabe ao partido. Eles nunca formalizaram para a senhora. Não queremos o PCdoB por isso, Nunca. Pelo contrário, nós contribuímos muito para pavimentar essa coligação, porque entendemos que essa coligação que representa essa ideia nacional, que é muito mais do que uma ideia, é um programa de país, não é? Cujo candidato é o presidente Lula e o meu partido, com muito orgulho, faz parte da coligação. Mas, enfim, aconteceu esse episódio que nós já consideramos como superado. Mas a senhora, o programa de TV, por exemplo, a senhora está gravando 2 versões? Não. Está contando para... Não, o plano de mídia, a reunião com todos os partidos, o plano de mídia já foi feito e a coligação é PCdoB e PT. E esse tempo é ao PT, ao PCdoB, tanto para as candidaturas proporcionais quanto para as candidaturas majoritárias. Essa foi a candidatura mais difícil da senhora consolidar a ponto de torná-la viável, como por conta de toda essa situação envolvendo a chapa com o PT, com o PSB? Foi a mais difícil dos últimos tempos para a senhora? Olha, eu não sei, porque eu tenho uma longa história, uma longa trajetória, eu não digo na política, mas nos movimentos sociais e na militância política, porque eu acho que o político não é o detentor ou a detentora de mandato. O político somos todos nós, que entendemos que nós somos integrantes de um movimento capaz de transformar o mundo e melhorar a vida das pessoas, não é? Então eu sempre tive uma trajetória que eu tive que superar muitos problemas, sempre. Minha trajetória, minha militância nunca foi fácil, não é? Mesmo porque na maior parte do tempo eu militei na oposição, depois vencemos as eleições em 2002, quando elegemos o primeiro operário presidente do Brasil, e é um governo que desde o seu início sofreu muitos ataques, mas foi um governo que deu muito certo, aliás, o melhor de todos para o nosso estado do Amazonas e para a Zona Franca de Manaus. Então eu sempre tive muitas pedras à frente do meu caminho, mas eu creio que, como toda mulher, essas dificuldades nos tornam muito mais madura, nos tornam pessoas muito mais humanas e nos preparam melhor para a vida também. Mas ficou um sentimento de frustração com essa situação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nesse período todo eu tenho recebido tanta solidariedade que nem eu imaginava. Não é tanta solidariedade? Não ficou não. Eu acho que bola para frente, o principal, eu acho que a nossa tarefa principal hoje é ir à luta, chamar as pessoas para virem conosco nesse debate que é importante, porque toda eleição é muito importante. Toda eleição, as pessoas definem quem serão os governantes e seus representantes. Mas essa tem uma importância a mais, não é? Agregada. Que essa é a eleição da gente voltar a juntar o Brasil, da gente fazer com que o diálogo seja a marca das nossas relações e não a intolerância, né? Então, essa eleição, ela tem um objetivo, além de escolher os novos governantes, mas de promover o reencontro do Brasil com a democracia e o reencontro das pessoas independente dos seus posicionamentos políticos.
Falando aí nesse discurso de ódio, você muitas vezes é alvo na internet desse discurso, desses ataques. Qual que é a estratégia nesse caso da campanha? Quando vale a pena responder e quando que é melhor ignorar? Infelizmente, lamentavelmente, né? Agora eu acho que a forma já está respondida de acordo com a minha postura nas redes sociais. Eu nunca respondi com ódio a qualquer tipo de agressão que tenha sofrido, porque eu não sou daquelas que entende que a violência se combate pela violência. Pelo contrário, quanto mais há uma reação violenta à violência, maior você estimula esse tipo de relacionamento que não é bom para ninguém. A senhora veio aqui para a nossa entrevista com uma camisa além da sua campanha, reforçando a candidatura do ex-presidente Lula, né, que está preso lá em Curitiba e está pendente, né, o registro de candidatura dele. Ele mais três, né? Sim. Ele mais três candidatos. Tem essa situação que, imagina-se, em tese, né, trabalhando pelo que está previsto em lei, que não deva ser registrado como candidato. Né? Tanto que tem a situação da Manuela de backup, assim, né, de ali como uma possível vice do Haddad. Como foi seu posicionamento nessa situação? A senhora era a favor da candidatura da Manuela ou a partir do momento que teve essa situação de colocá-la em stand-by para essa candidatura do Haddad, a senhora apoiou? Como é que foi esse seu posicionamento nesse desenho? Então, Dante, veja, você fala que possivelmente pela legislação brasileira Lula não poderá ser candidato. Eu quero fazer uma contraposição a isso, porque recentemente as Nações Unidas, a ONU, ela fez um posicionamento legal, um posicionamento público, dizendo de que por toda a avaliação das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, o presidente Lula tem que ser candidato a presidente da República. Ele tem o direito. Posicionamento do comitê, né? Exatamente, ele tem o direito. Já houve uma sinalização interna de que não vão ligar para isso aí. Sim, mas veja bem, o presidente do Senado, por outro lado, Eunício Oliveira, ele já fez um documento oficial, publicou um documento oficial mostrando que essa convenção que o Brasil é signatário tem força de lei no Brasil. O próprio ministro Barroso, já há muitas decisões do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que é o relator, da candidatura do presidente Lula, também por várias vezes já disse que, de fato, essas convenções têm poder de lei. E tem, porque, salvo engano, foi aprovada essa convenção em 2009, através do decreto legislativo 311, número 311, que tem força de lei. Então, eu ainda tenho muita esperança que o presidente Lula seja candidato, porque eu que acompanhei muito todo o processo, eu sei que o presidente Lula, ele é inocente, ele só está preso para não ser candidato a presidente da República. Agora, as pessoas dizem, não, mas é porque a Vanessa é do lado dele, a Vanessa sempre foi partidária, sempre foi aliada. Então eu digo o seguinte, no Senado eu não uso mais minhas palavras, eu uso a palavra do Dr. Cássio Borges, que é um juiz aqui do nosso estado do Amazonas, presidente da Associação dos Juízes, em que ele tem escrito belas peças, mostrando quanto o presidente Lula foi julgado e condenado de forma ilegal, sem base, sem prova nenhuma, não é? Então eu sou daquelas que tem fé, sabe? Então eu ainda tenho muita esperança que o presidente Lula siga na sua candidatura, porque eu acho que ele tem a capacidade, sim, de fazer essa reaproximação. Agora, é claro, como você diz, nós estamos preparados para tudo, né? Mas a senhora apoiou essa estratégia? A senhora acha que é uma estratégia válida? Acho que é válida e justa, principalmente para com o presidente Lula. Eu fui uma das poucas que tive o privilégio de estar com o presidente Lula preso. Eu quero dizer, foi muito difícil para nós, e nós éramos, eu acho que 5 mulheres, né? 5 mulheres naquela visita. Aí olhou uma para a outra, estávamos todas chorando, e foi o presidente Lula, disse, olha, que pode tudo menos chorar, pode tudo. Então, mas ele falando, ele fazia a gente rir, ele fazia a gente chorar. Agora, as primeiras palavras dele eram de indignação por aquilo que ele estava sofrendo, né? Então, ele está pagando não pelo crime que ele cometeu, mas pelo que fez de bom para o nosso país e para a nossa gente. Então, eu acho que essa foi a tática correta, tem sido a tática correta. Lamentavelmente, se lá adiante, que eu espero que não, a candidatura dele seja barrada, é óbvio que nós vamos ter alternativas, porque como ele mesmo diz, não é? Como ele mesmo diz, que já que ele não pode falar, que falemos nós por ele, que sejamos nós a sua voz, que sejamos nós as suas pernas, que sejamos nós o seu braço. Não só por ele, pela figura, pela pessoa dele, que já valia muito, mas por tudo aquilo que ele representa para o nosso país, pelo projeto que nós temos para o Brasil, e eu agregaria ainda, pelo projeto que nós temos para o Amazonas. Que eu repito, não houve nenhum
presidente igual a ele. Passamos 14 anos na Zona Franca de Manaus sem levar um susto, sem sofrer um ataque. Pelo contrário, o que nós semeamos, o que plantamos, foi uma prorrogação de 60 anos. Primeiro 10, depois 50 anos. O que nós semeamos foi geração de empregos, a possibilidade de desenvolvimento, novos investimentos. Agora, esse presidente que está aí, nem mas 2 entre anos... o Lula e o Temer teve a Dilma. Nem 2 anos. Não, e 50 anos de prorrogação veio com a presidente Dilma. Tanto que agora a gente vai ter a oportunidade de... As pessoas vão nos cobrar muito. O que a senhora fez? O que a senhora prometeu e fez? A maior promessa nossa de campanha, da chapa em que eu me elegi para senadora, foi a prorrogação da Zona Franca. E nós prorrogamos a Zona Franca de Manaus por 50 anos. Foi um compromisso dela também. Então, eu falei 14 anos. Eu não falei só os 8 do presidente Lula. Eu falei todo o tempo dele pegando o governo da própria presidente Dilma, não é? A gente não teve susto. E esse Michel Temer chegou no poder da forma que chegou, sem nenhuma legitimidade, e na primeira oportunidade que tem, ataca a Zona Franca de Manaus. Na primeira oportunidade, isso mostra que não tem nenhum compromisso conosco. O estado do Amazonas é o estado que tem um nível de desemprego, a média, um percentual muito superior ao nacional. O percentual de desemprego nacional chega a 13%, 14%, Amazonas 20%. Então a gente está sofrendo mais aqui. E ele vem e ainda ataca o nosso direito. Olha, a nossa parte nós estamos fazendo, eu apresentei um projeto, exatamente, apresentei um projeto de decreto legislativo para suspender esse ataque do Michel Temer contra a Zona Franca de Manaus. Num primeiro momento, e vocês todos acompanharam, até me foi solicitado pela bancada para que eu não retirasse o projeto, porque o Michel Temer negociaria. Eu falei, tudo bem, deixa ele negociar, a hora que ele negociar, que ele resolver o problema, eu tiro, porque eu não confio nele, então eu não tiro. E dito e feito. Então, tanto o senador Eduardo quanto o senador Omar, nós estivemos juntos e votamos o projeto que eu apresentei, que passou a ser de autoria dos 3, para defender a Zona Franca de Manaus. E agora a gente aguarda a votação na Câmara dos Deputados. O que num novo mandato ao Senado pode ser feito para tentar... A senhora já falou, a prorrogação foi feita, mas a gente sabe que tem muito ainda o que se caminhar aqui na Zona Franca, no Distrito Industrial. Tem muita falha, muita coisa para torná-lo viável, de fato. O que um senador, no novo mandato, pode fazer, pode propor de situações para melhorar a estrutura do distrito, que hoje já está bem... A gente vê, a senhora mesmo citou o desemprego, que já está bem... Então, Dante, veja bem. Então, veja, eu acho que primeiro é isso. A gente, a partir dessa grande conquista, que foi a prorrogação da Zona Franca, isso não é qualquer coisa, porque nós já tivemos muitas figuras políticas extremamente influentes no Senado Nacional daqui do estado do Amazonas que nunca conseguiram isso. E nós conseguimos, vamos colocar o pé no chão, nós conseguimos porque há concordância por parte, pelo menos havia na época em que governávamos o Brasil, concordância com o modelo Zona Franca de Manaus. E o que a gente viu de governos anteriores é que eles, do ponto de vista teórico e ideológico, eles são contra a Zona Franca, porque eles acham que investir na periferia é perda de tempo, que a periferia é periferia e tem que continuar a ser periferia. É assim que eles viam a Amazônia, não é? Então, eu acho que o primeiro passo nós demos. O Brasil vinha também numa escalada econômica de desenvolvimento importante. E a partir daí, o que é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que investir muito no conhecimento, na pesquisa e desenvolvimento na nossa região, não é? É isso que nós precisamos, garantir a Zona Franca forte, para garantir os empregos e, concomitante a isso, a gente promover um desenvolvimento de um setor que nos torne autossuficientes. E aí não tem outra saída. É utilizar a grande riqueza que nós temos aqui na Amazônia. Agora, utilizá-la de forma racional. Não é devastando, não é derrubando as florestas. E, nesse aspecto, a Zona Franca ela tem tido um reconhecimento nacional. Reconhecimento nacional por quê? Não só porque traz emprego, traz renda, traz desenvolvimento, insere a Amazônia no cenário econômico nacional, mas porque também tem nos ajudado muito a preservar o meio ambiente. O estado do Amazonas, o maior da nossa federação, né, é o mais preservado. E isso é algo que tem a participação digital da Zona Franca. Então, isso que tem nos ajudado muito. Então, o que nós temos que fazer? Investir fortemente em educação, em ciência e tecnologia. Lamentavelmente, nós tivemos esse lapso na democracia. E esse lapso da democracia está destruindo isso. Está destruindo. Por quê? Porque, em vez deles considerarem prioridade para tirar o Brasil da crise, né, esse Temer, quando você
assumiu o poder, em vez de considerar prioridade aquilo que a gente dizia, vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar a distribuição de lucros e dividendos para aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Era isso que tinha que ser feito. A senhora disse que está preparada para qualquer cenário. Eles não optaram por isso e fizeram o quê? Priorizaram a reforma trabalhista, reforma previdenciária que nós não deixamos votar, o que não resolve o nosso problema, só retira direito do povo, né? Então, e mais, aprovaram uma emenda constitucional, e aí eu concluo essa parte, emenda constitucional número 20, que proíbe, veja bem, aplicar mais recursos em educação, em segurança, em infraestrutura, em saúde. Aí onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos chegar? Não é? Então, é isso tudo que está em jogo, em debate nessas eleições. Então, é o futuro do Brasil, mas nosso, aqui da Amazônia, do Amazonas, da nossa gente que está em jogo. E quando a senhora diz que está preparada para qualquer cenário, a senhora considera a possibilidade desse cenário ficar ainda pior, dos direitos conquistados serem ainda mais atacados nesse cenário que a senhora coloca aí? Que é como a gente vê nas pesquisas, sem o presidente Lula. É claro, eu não tenho dúvida, e eu falo porque estou lá dentro, acompanho tudo por dentro, não é por fora, pelo que eu vejo, não, eu estou lá dentro. Veja bem, nós lutamos muito durante esses 2 anos do Michel Temer contra todos os projetos que ele apresentou, a maior parte deles, porque todos ruins, todos atacando aquilo que a gente conseguiu de avanço, né? O FIES, por exemplo, que é o financiamento do ensino superior para a nossa juventude, para os jovens fazerem uma faculdade, ele chegou a financiar 700 milhões de pessoas. Eles limitaram para 100 mil, e dos 100 mil, em torno de 44 mil só acessou. Por quê? Porque eles mudaram a lei, exigindo, fazendo um monte de exigência que o jovem não tem. Não tem como. Então, ele está tirando as pessoas da faculdade, os filhos dos mais pobres, dos trabalhadores, não é? Ele aprovou essa emenda constitucional 95, que eu falei, do limite dos gastos, do teto dos gastos, que isso é um crime contra o Brasil. Isso é um crime, por isso que o desemprego aumenta. Aprovaram a reforma trabalhista, gente, que além de acabar com todos os direitos, e é verdade, acaba com todos os direitos, inclusive 13º férias, por quê? Porque na hora que você coloca na lei que cria a figura do autônomo, e o que é o autônomo? Aquele que tem o seu CNPJ, que cria a empresa dele para ele mesmo, né? A hora que você cria um autônomo e diz que o autônomo pode trabalhar com exclusividade para um único patrão e de forma contínua, ele continua a ser empregado, de fato, mas no direito ele é um prestador de serviço. Um prestador de serviço não tem direito a férias, 13º, salário mínimo, não tem direito a nada. Não é? As mulheres, eles retrocederam na lei da nossa proteção. Porque antes, isso nós conseguimos com muita luta, que mulher gestante, lactante, amamentando, que trabalha em lugar insalubre, seja afastada, mas continue recebendo o adicional. Eles acabaram com isso, dizendo, mulher, se quiser continuar recebendo o adicional de insalubridade, mesmo grávida, então continue trabalhando aí. Então é isso. Agora, aprovaram isso. Por outro lado, nós colhemos grandes vitórias. Vê como é importante a luta. E qual foi uma das vitórias que nós colhemos? A reforma da Previdência não foi votada. E a reforma da Previdência, Aruana, não é para acabar com o privilégio. Está lá escrito. Eu desafio quem quer que seja, está lá escrito. A reforma da Previdência que eles queriam era impor 49 anos de contribuição, pagamento, não é trabalho, não, é contribuição para ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Voltando para o cenário local... E outra coisa só, a própria Amazonas Energia era para ter sido leiloada, privatizada dia 26 de julho. Isso a senhora considera vitória? Tá? Uma grande vitória. Agora, claro que essa vitória será sustentada, essas vitórias serão sustentadas dependendo de quem ganha as eleições. Exatamente, do resultado das eleições. Falando das eleições, a sua chapa só tem o seu nome para candidatura ao Senado, e esse ano o eleitor vai escolher 2, né? Vai poder votar em 2 candidatos ao Senado. Como é que vocês estão orientando a militância em relação ao segundo voto e a sua posição pessoal em relação ao segundo voto? Olha, eu não tenho ainda nada decidido, né? Não tenho nada decidido sobre o segundo bloco e sobre o segundo nome para o Senado. E em relação a termos um único nome só, nós achamos importante ter essa unidade porque é uma representação de um projeto político que a gente tem que ter a garantia de ter no Congresso Nacional e no Senado Federal, né? Então, nós e nem acredito que a coligação ainda não pensou nessa questão do segundo voto, mas tem gente boa que merece sim receber o nosso apoio para o segundo voto no Senado. Quem, por exemplo?
Olha, eu preciso analisar, né? Eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça, então quando a gente não quer cometer tipo de injustiça, é tipo assim, quando você vai fazer um discurso, aí você cumprimenta alguns e aí esquece o nome dos outros, isso não é bom. Tá. O Igor Castro aqui está acompanhando a live aqui pelo nosso Facebook. Ele está perguntando para a senhora se a senhora é a favor da redução do salário dos parlamentares e de benefícios também, enfim, aposentadorias e coisas do tipo. Como Olha, em relação ao salário de parlamentares, veja, a gente vive essa crise gigantesca que já podia ter sido superada. Não fosse a agregação da crise política, veja bem. Agora, aqueles que batiam na mesa, que diziam acabar com a corrupção, veja, esses aí são os que estão quietinhos, pianinho. São os mais denunciados hoje, não é? Então, essa crise já tinha que ter sido superada, mas não foi. Lamentavelmente, não foi, por um problema político, não é? Então, o que nós temos que fazer a partir de agora é superar essa crise. Então, nesse momento de falta e escassez de recursos, o que a gente vê, o Poder Judiciário pedindo aumento, reajuste de 16%, isso é inconcebível, é inimaginável. Eu mesmo digo que vou votar contra isso. Vou votar contra isso, vou votar pelo congelamento do salário dos parlamentares, porque, veja, a Constituição brasileira, isso foi uma conquista. A Constituição brasileira determinou que o reajuste do salário dos parlamentares só pode ocorrer a cada 4 anos. A cada 4 anos, já o trabalhador tem todo ano. Mas o parlamentar, ele ganha, em média, bem mais, então não tem por que ter reajuste todo ano. Então é de uma legislatura para outra. Dessa legislatura para a próxima, eu serei radicalmente contra qualquer tipo de aumento salarial. E tudo aquilo que puder ser cortado, eu acho que tem. Agora, com toda a responsabilidade e o cuidado de não imobilizar o trabalho parlamentar, porque é muito importante esse trabalho. Porque você tem parlamentares e parlamentares. Você tem parlamentar, por exemplo, que não precisa utilizar o recurso que o parlamento disponibiliza como verba de gabinete para se locomover. Por quê? Porque ele tem jatinho. Porque tem jatinho próprio, não é? Porque é muito rico, porque não precisa disso. Mas tem uma boa parcela que é só trabalhador, que veio do movimento sindical, então esse precisa desses meios. Agora, é claro, todos têm que dar a sua parcela de contribuição. A senhora pretende formalizar esse compromisso de alguma maneira? Ah, claro, eu até já fiz pronunciamento, e quando eu já fiz pronunciamento já está lá. Já fiz pronunciamento no Senado. Já contra isso, tem que congelar, não tem jeito. Tem que congelar. Diferente, por exemplo, o governo está propondo... Você acha que seus pares devem concordar com isso? O governo está propondo congelar o dos servidores federais. Eu sou contra, porque servidor federal não é o Marajá, não. É aquele professor que está lá na universidade, é o auxiliar, é o técnico que está no laboratório, é quem ganha 3, 4 mil reais para então, esse, não. Juiz. Congela... Não, tem que congelar o nosso. Eu acho que quem ganha uma parcela para cima, aliás, isso que eu digo, tem que congelar. Aliás, acho que nesse momento, eu sou autora de um projeto, relato outro muito importante, a gente tinha que mexer no imposto de renda. Por que quem ganha 40 mil reais paga de imposto de renda o mesmo percentual de quem ganha 5 mil reais? Vocês acham que é correto isso? Não é correto isso. Então vamos taxar mais quem ganha mais, quem pode pagar, e não o pobre, que infelizmente que é quem está pagando o peso da crise. Tá certo. A gente tem abordado algumas questões com todos os candidatos aqui para marcar posição mesmo, em relação a 3 temas que podem ser apreciados, né, futuramente por quem vier ocupar as cadeiras do Amazonas no Senado. Então eu queria perguntar à senhora, de maneira bem objetiva, sobre 3 pontos: aborto, desarmamento e... liberação da maconha. Descriminalização da maconha. Olha, sobre o aborto, veja, eu sou mulher. Então eu não falo apenas com olhos de parlamentar, eu falo com olhos de mulher. Sou mulher, sou mãe, como você também, Aruana. Eu não conheço uma mulher que defenda o aborto. Nenhuma mulher. Então, obviamente que isso, quando acontece, é algo muito dolorido. A legislação brasileira, ela prevê aborto na possibilidade de risco de vida ou de uma gestação fruto de um estupro. Eu concordo com esses termos da lei. O Supremo Tribunal Federal avançou e considerou também a possibilidade a partir de crianças com anencefalia, anencéfalos, né? Que são aquelas crianças que nascem, mas drasticamente perderão a vida, não sobreviverão, né? Por uma questão objetiva, não é? Então, eu acho que a legislação brasileira, ela atende, não é, os princípios daquilo que a gente defende. Agora, também não considero justo que uma mulher seja presa porque um dia tenha cometido aborto. Não, porque eu acho que isso seria uma outra violência contra a mulher, não é? Nessa medida, então, a senhora acha que a legislação pode ser ajustada? A gente tem que ver com muito cuidado, né? Porque esse tema ele é muito sensível, principalmente no momento eleitoral, porque é uma coisa assim impressionante, como alguns gostam de deturpar a opinião, determinadas opiniões, não é? Então, essa é uma questão. A outra, sobre o armamento, não é?
Nós tivemos um plebiscito no Brasil, que não tem tanto tempo assim. E o que o plebiscito disse? E eu até, olha, vou dizer que fiquei surpresa, porque eu achava que a diferença seria menor, e o povo brasileiro quem disse, não tem que armar. Não tem que armar. Mesmo você tendo uma sociedade violenta, eu repito, não é através da violência que você vai resolver o problema. Está aí os Estados Unidos, um exemplo. Qualquer briga de trânsito, e a gente sabe que as pessoas se destemperam, se tem arma de fogo, olha o que aconteceu entre um delegado e um advogado numa casa noturna de Manaus, uma briga de nada, besteira, o cara estava com uma arma, tirou a arma e matou o outro. Né? Então, eu acho que eu e ninguém quer, pelo menos a grande maioria da população quer. Agora, nós não podemos confundir isso com quem vive, por exemplo, lá em Apuí, com quem vive lá em Guajará, lá distante, inclusive, da sua cidade, numa comunidade longínqua e que está rodeada de animais. Então, esse aí precisa de uma espingarda? Claro que precisa. Como o profissional da área de segurança, como o vigilante, como segurança, precisam também. Agora, armar, não. Em relação à droga, não é? Eu sou um pouco conservadora, não é? Eu sou profissional da área da saúde, sou farmacêutica, minha filha é médica e a gente debate muito em casa sobre isso. Ela tem uma opinião, eu tenho outra. Agora, eu acho que esse tipo de dúvida a gente dirime debatendo a questão científica. Por exemplo, a droga, a maconha, ela já está comprovadamente e cientificamente comprovado de que tem um uso medicinal extremamente importante e o Estado tem o dever de facilitar o acesso a esse produto como medicamento para muitas crianças, adultos que têm convenções, exatamente, né, que têm convulsões. Agora, a descriminalização, eu não sei se o Brasil já alcançou o estágio para isso, né? Então, eu fico no meu conservadorismo, mesmo porque, do ponto de vista técnico, eu tenho muita dúvida, não é? Ah, mas a maconha é pouco, mas a maconha não causa tantos males como a bebida, não é? Mas eu fico pensando, e será que esse tipo de droga mais fraca não pode trazer o uso ou o vício de uma droga mais forte? Mas, por outro lado, dizem, mas se você regulamentar, se você legalizar, você vai acabar com o tráfico. Então, eu acho que é um debate que tem que ser amadurecido. Nesse momento, eu tenho uma opinião conservadora, contrária à legalização, mas estou aberta para o debate. Acho que o Brasil precisa amadurecer esse debate sem qualquer tipo de contaminação política, que não é um debate político, é um debate sobre construir uma sociedade mais saudável e mais segura. De 2011 a 2017, a senhora participou de 31 missões do Senado ao exterior. Eu queria que a senhora falasse um pouco, são mais de 4 viagens por ano. Qual a necessidade disso, explicasse até para o eleitor, e qual o resultado prático dessas viagens? É muito, e se você for ver, você pode ver que as minhas viagens, elas vêm exatamente, elas se repetem todo ano. Por exemplo, eu sempre que posso, eu vou, perdi poucas, nos fóruns da água. Aliás, o último foi feito em Brasília, muito importante. Eu vou para encontros de mudanças climáticas e nós conseguimos um acordo que o Parlamento Mundial, não é só o Parlamento Brasileiro, mas o Parlamento Mundial foi responsável, que é um acordo que o Brasil vai ganhar muito, que nós da Amazônia vamos ganhar muito, porque, veja bem, essa questão ambiental não tem que ser um peso para nós, tem que ser um meio de garantir renda para a nossa gente, não é? Então isso é fundamental. Por exemplo, nós, com a nossa participação, e não sou apenas eu, um grupo grande de parlamentares, nós conseguimos eleger um brasileiro, que foi o senador Roberto Requião, não é? Que é um grande senador, governador 3 vezes do estado do Paraná, um nacionalista, não é? Como presidente de uma entidade muito importante, através da sua presidência, que foi o Fórum, o Eurolat, que é o Parlamento Europeu com o Parlamento latino-americano, né? E através disso a gente conseguiu muitos benefícios para nós. Isso é parte da atividade parlamentar. Vou voltar um pouquinho no assunto que a gente até abordou, mas por um outro viés. A gente falou ainda agora sobre o decreto, né, que ameaçou o polo de concentrado da Amazônia, da Zona Franca, enfim. E nessa parte no Senado foi superada, né? A senhora apresentou o decreto legislativo, que agora vai ser apreciado lá na Câmara e que vai ser uma outra briga, uma outra luta aí da bancada do Amazonas para tentar aprovar. Mas a senhora acredita que esse precedente de se ameaçar a Zona Franca ou outras garantias constitucionais por decreto pode se tornar uma constante no cenário político brasileiro? Dante, por isso que eu acho que, independente de qualquer situação, esse nosso projeto de decreto legislativo tem que ser votado na Câmara. Sabe por quê?
Porque se por um lado é fato... Acho que ele pode fechar precedente. Exatamente. Por um fato, se por um lado não é fato e é legal, o presidente da República tem a possibilidade e a previsão legal de, por decreto, aumentar ou diminuir tributos e impostos. Por outro lado, ele tem que entender de uma vez por todas que ele não pode fazer isso com a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus tem proteção constitucional. Porque se ele pudesse fazer isso com a Zona Franca de Manaus, ele acabaria com a Zona Franca através de decreto. Veja, agora ele mexeu com o polo de concentrados, produção de concentrados para refrigerantes. E amanhã, quem nos garante que o presidente da República, ele ou outro da turma dele, vai mexer com o polo de duas rodas? Ou vai mexer com o polo de eletroeletrônico, ou seja, eles acabam por decreto aquilo que tem proteção constitucional. Então, votar o nosso decreto legislativo é fundamental. E com esse debate, sob essa ótica, nós obtivemos muito apoiamento dos senadores e das senadoras. A segurança jurídica que tanto o nosso país precisa. Então, eu sou defensora e nós, senadores, já fomos, aliás, numa reunião com o Rodrigo Maia, com toda a bancada. Nós trabalharemos par e passo com todos os deputados da nossa bancada para vir aprovar esse decreto legislativo. Tá legal. A gente chegou aos 30 minutos aqui da nossa entrevista. A senhora tem 2 minutos aí para falar com o eleitorado, quem está lhe acompanhando, pode ficar à vontade. Pois é, falamos tanta coisa, eu acho que a gente falou pouco da mulher, né, não, Aruana? Falamos pouco da mulher, então eu quero aproveitar esse tempo aqui para falar um pouco sobre a nossa situação. Eu tenho uma trajetória já bastante longa na militância política, não diria no parlamento, mas na militância política do nosso estado, e quero dizer que tenho muito orgulho, um dos meus maiores orgulhos é a coerência com que eu tenho me pautado, ou seja, eu comecei a militar, defendendo estudante, trabalhador e chego ao Senado fazendo a mesma coisa. Eu sei que em alguns momentos as pessoas chegaram até a questionar, e acho que nos momentos mais difíceis eu sempre estive lá do lado certo. Não é fácil. Agora mesmo, há 2 anos, eu fiquei só, não é, votando contra aquilo que eu sabia que não era um impeachment, era um golpe que também não era contra alguém só eleita, uma presidente eleita, mas era contra os trabalhadores, contra vocês, contra as mulheres, e 2 anos depois nós chegamos a essa conclusão. Eu queria muito estar sentada nessa cadeira aqui, gente, dizendo eu estava errado, eles estavam certos, porque geraram mais empregos, aumentaram as universidades para o povo, Minha Casa Minha Vida é um programa que aumentou, nenhuma farmácia popular fechou. Queria, mas lamentavelmente não é isso, né? Então, eu tenho me conduzido no parlamento sempre na linha da busca e da construção de uma sociedade melhor, onde as pessoas sejam valorizadas e tenham a possibilidade de viver melhor, né? E faço com uma mulher o que não é simples, nós somos só 10% no parlamento. Então, não é fácil, qualquer mulher, e quem é mulher e me ouve sabe disso, não é à toa que falar mulher guerreira, porque a gente, eu vou dizer, para a gente galgar uma posição, um reconhecimento não é fácil. Nós que acumulamos as tarefas domésticas, que já temos hoje um nível de escolaridade maior do que os homens, mas ainda temos que enfrentar salários menores. Nos sujeitar a salários menores, sofremos uma violência perante a sociedade desumana. Hoje a gente amanheceu com mais uma notícia de uma morte brutal de uma mãe de família que foi morta com 20 facadas na frente da filha. Eu vi num jornal nacional hoje, um jornal de nível nacional, né, com 20 facadas na frente da filha. Então eu acho que manter a presença e ampliar a presença das mulheres é muito importante. Eu sou procuradora da mulher no Senado Federal e a gente tem conseguido várias conquistas, né? Primeiro a gente mostra para os homens que o nível de violência está diretamente vinculado à falta do empoderamento, à pouca participação nossa na política, porque nós estamos no topo da tabela no que diz respeito à violência e lá embaixo no que diz respeito à participação política, ao empoderamento. Ou seja, não adianta a gente estudar muito, a gente se preparar, se a gente não estiver lá do lado do homem também dando as ordens. Nós não queremos ocupar o lado dele, nós queremos estar ao lado deles para seguir em frente. Então eu sou candidata ao Senado com esses objetivos, de defender os direitos da nossa gente que mais precisa, de buscar e trazer de volta um futuro que está sendo arrancado da nossa gente, né? Que está sendo, eu diria até criminosamente arrancado. Então, represento esse grupo e sei que posso fazer muito ainda no Senado Federal para valorizar, para fortalecer a Zona Franca de Manaus e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, candidato. A gente agradece o seu tempo, sua presença. E amanhã a gente vai entrevistar aqui o Rondinelli Fonseca, candidato do PSOL ao Senado. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Eu nem usei, acho que 2 minutos, né? Usou. Usei?